Olá, boa tarde. No ar o seu programa. E você tá vendo que eu já tô aqui muito bem acompanhado, né? Hoje é quinta-feira, é dia de culinária. A gente vai falar sobre obesidade hoje, então a gente decidiu trazer uma receita bem light nessa quinta-feira. É um suco verde desintoxicante e um patê de cenoura para comer com uma torradinha. Essa nossa torradinha é integral, então vai ser uma delícia. Não perde não, porque são duas receitas super fáceis e gostosas de fazer. Tem lá os nossos segredinhos super simples. Aí você vai ter uma receita super básica e gostosa aí, inclusive para o período das férias, quando passar aquela temporada das festas e aí chega aquele momento que todo mundo quer perder um pouquinho de peso, né? Então essas nossas duas dicas aqui vão te ajudar bastante. Como eu falei, a gente hoje vai falar sobre obesidade. No mundo todo, a obesidade e o sobrepeso já são responsáveis por mais mortes do que a desnutrição. Ou seja, as pessoas estão morrendo mais por obesidade, mais por comerem do que por não comerem, né? Virou um sério problema de saúde pública e, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, em 2015 o número será de 2 bilhões e 300 mil pessoas com excesso de peso e 700 milhões de obesos. Aí as doenças relacionadas à obesidade custam anualmente 488 milhões de reais aos cofres públicos brasileiros. Aproximadamente 20% desse valor se destinam a pacientes com obesidade mórbida, que, segundo o Ministério da Saúde, custam cerca de 60 vezes mais do que uma pessoa obesa sem gravidade. Quais são os fatores que influenciam esse crescimento desse problema em todo o mundo? Quando é preciso tratar e como agir, como perder peso, acaba virando uma questão de sobrevivência. Quando é que existem esses limites? Hoje o assunto do seu programa é obesidade e nós vamos receber uma endocrinologista e também uma psicóloga para que a gente converse amplamente sobre esse assunto. E aí a nossa enquete, como todas as tardes, a gente quer ouvir você também aqui no seu programa. É fácil manter o peso? O que você faz para, de repente, manter o peso? facebook.com/seu programa, Twitter @seu programa, a gente está esperando a sua participação. Vamos falar de férias, porque férias é coisa boa, você já está sentindo as férias chegando aí na sua casa. E aí assim, a semana que vem continuamos aqui firmes e fortes no seu programa, programas inéditos, tem o nosso especial de Natal, né, que você não pode perder. Vida e Saúde e seu programa vão estar juntos no dia 24, a partir das 4h30 da tarde, né? Começo lá do Vida e Saúde até o final do seu programa, a gente vai ter uma celebração incrível do Natal, com muita música, mensagens espirituais, muita emoção nesse programa e você não pode perder o nosso especial então. Na próxima semana, a gente sai de férias, mas antes de sair de férias, eu quero falar do último dia 31 de dezembro, a gente tem o nosso especial também, o último programa de 2013, a gente vai falar sobre as perspectivas para 2014. A gente vai falar sobre política, a gente vai abordar o cenário internacional, mundial, né? O que vai ser tema em 2014. Vamos falar de Copa do Mundo também, tá bom? Você não pode perder, tá bom? Eleições, política, Copa do Mundo, cenário internacional, tudo isso no nosso último programa do ano, que não vai fazer uma análise de 2013, mas vai fazer quais são as perspectivas, os assuntos que mais serão abordados em 2014. Aí sim estaremos de férias, conhecendo a cidade de Curitiba, conhecendo pontos turísticos da cidade de São Paulo e o litoral norte, aqui de São Paulo também, Ilhabela. Esses pontos turísticos você vai conhecer junto com a equipe do seu programa e depois a gente vai acompanhar a cada dia os melhores momentos do que foi o seu programa em 2013. Estou esperando por você, hein? E aí em fevereiro, logo na primeira semana, a gente já está de volta com o seu programa ao vivo e a gente espera você para mais um ano juntos. Vamos lá para o jornalismo? Vamos saber as principais notícias que movimentam aí a nossa tarde. Bianca Oliveira está aqui comigo. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Wagner.
Então tá ótimo. Bianca, vamos começar falando sobre... o governo federal anunciou a compra de aviões suecos para a Força Aérea Brasileira, é isso? Exatamente, Wagner. O governo brasileiro anunciou a compra de 36 caças da empresa sueca Saab e vai gastar 4 bilhões e meio de dólares. É o preço desses caças. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa, Celso Amorim, e pelo comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Junichi Saito. Eles afirmaram que foi uma escolha muito estudada, que não foi nada sem planejamento do governo. Isso porque havia uma forte concorrência da empresa americana Boeing, que tinha o caça mais moderno, e também da empresa francesa Dassault. Os 36 caças supersônicos comprados pelo Brasil são do modelo sueco, Gripen NG. Agora o Brasil começa a discutir o contrato, o que pode demorar até um ano, Wagner. Os caças devem começar a ser entregues a partir de 2018. O comandante da Aeronáutica informou que 80% da estrutura vai ser construída aqui no Brasil. O principal motivo para a escolha de compra dos caças suecos é pela transferência de conhecimento e tecnologia, o que vai dar ao Brasil a propriedade intelectual desse avião. O que não aconteceria, claro, com os concorrentes. Se a gente comprasse, por exemplo, um avião da Boeing ou da empresa Dassault. É uma possibilidade do Brasil impulsionar a indústria de defesa, que chegou a ser forte no início dos anos 80 e no final do regime militar aqui no país. Bom, Wagner, por que um avião sueco, não francês ou não americano? A gente escolheu o sueco por conta da tecnologia. São bons aviões, aviões realmente modernos e tudo mais, e o Brasil escolheu eles por um bom preço, segundo o governo. E Dilma Rousseff, ela deixou um pouco claro de que ela não faria negócios com Barack Obama depois do estresse da espionagem. Então ficou algo muito chato, então ela resolveu deixar os Estados Unidos de lado, essa é a verdade. Por que não os franceses? Os caças estavam caros e eles, segundo o governo, não eram tão bons assim. Então os suecos saíram na frente e a gente fez negócios com os suecos, comprando aí 36 caças. Agora, Wagner, por que gastar tanto dinheiro, né? A gente vai gastar aí 4 bilhões de reais, né? De dólares, perdão, 4 bilhões de dólares para comprar esses caças. Por quê? Investir tanto dinheiro em segurança no quesito caças, né? Segundo o governo, isso é uma medida para se precaver devido à nossa grande extensão territorial. Mesmo que nosso país seja pacífico, é bom se precaver na questão da segurança. Então o Brasil já está aposentando os aviões aí da FAB, os que eram usados para segurança, e resolveram então comprar o caça aí, o Gripen NG da Suécia. Uma outra informação é que nós não estamos comprando os caças físicos, nós estamos comprando a tecnologia. Isso ainda vai ser construído, inclusive aqui no Brasil. A Embraer vai entrar forte aí com essa parceria, com a troca de tecnologia em relação a isso. Vamos ver no que vai dar, Wagner. Vamos ver. Agora, Bianca, um assunto importante. A gente está vivendo esse período de fortes chuvas, todos os anos acontece isso. A gente teve aquela situação bastante forte no Rio de Janeiro e agora, ainda Rio de Janeiro, né, Búzios teve subindo aí o número de desabrigados e também a situação não está fácil no Espírito Santo. Comenta um pouco para a gente como que está essa situação nos dois estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo, Bianca. Ok, Wagner. A situação piorou, infelizmente. Subiu para 200 o número de pessoas desalojadas ali em Búzios, no Rio de Janeiro. A polícia decretou situação de emergência depois da forte chuva, isso na última madrugada. Já no Espírito Santo, chega a quase 4.300 o número de pessoas desabrigadas e desalojadas por causa das chuvas. 2 pessoas morreram vítimas de deslizamento nos municípios de Colatina e Nova Venécia, no norte do estado. De acordo com a Defesa Civil, uma pessoa está desaparecida ali na região. Wagner, as informações que a gente tem em relação às chuvas é de que isso acontece pelo menos ali na Baixada Fluminense, em outros estados também. Essa semana a gente ouviu aí questões de deslizamento também em Minas Gerais, em vários outros lugares do Brasil, mas que isso acontece com grande frequência. Todos os anos a gente ouve ouvir de pessoas que perderam a sua vida aí, vítima das enchentes, vítimas das fortes chuvas, dos deslizamentos. Isso acontece há pelo menos 40 anos aqui no Brasil. A gente não tem visto medidas públicas o suficiente para poder suprir a necessidade
dessas pessoas. Aí o governo diz, mas elas constroem as casas nos lugares errados. Mas o governo também não dá uma infraestrutura adequada para que essas pessoas tenham um espaço para construir sua casa, ou o governo ajude essas pessoas a construir a sua casa e tudo mais. Ali no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, na enchente do ano passado, o governo prometeu mais de 150 mil habitações para a população. Pouco mais de 4 mil foram entregues, Wagner, ou seja, está tudo atrasado. E o pessoal tem que morar em algum lugar. O que eles fazem? Não saem, então, da zona de perigo, porque eles não têm para onde ir. Então, nosso apelo é para medidas públicas, para políticas públicas, sim, para dar um auxílio para essas pessoas que não têm para onde ir. E, é claro, uma consciência também da própria população, quem sabe, de cobrar os políticos em relação a isso e não começar a construir suas casas em lugares indevidos para que mais acidentes ocorram. E o Rio de Janeiro é sempre muito castigado, né? A gente está ouvindo agora falar de Búzios, mas Petrópolis sempre estrela notícias nessa área. A gente teve Nova Friburgo, que também foi notícia. Isso vai se revezando, mas essa área do Rio de Janeiro sempre passa por problemas seríssimos nesse período, que sempre é período de chuvas, né? Exatamente, Wagner. E outra coisa, a nossa memória é um pouquinho curta, porque isso acontece há décadas e a gente noticia, as pessoas veem isso, evidenciam essas tragédias, mas o ano vai passar, as coisas vão voltar ao normal. E aí todo ano parece que é novidade, pois né? Aí todo ano a gente parece que é novidade, todo mundo se entristece e tudo mais, mas a gente precisa realmente cobrar as autoridades e também criar uma consciência política, pública também, social, para que as coisas entrem no eixo aí, a gente não tenha que mais noticiar essas coisas, Wagner. Agora, deixa eu só falar uma coisinha. Eu estava falando aqui, Bianca, sobre o esquema das férias. A gente vai viajar para Curitiba, São Paulo, Ilhabela. Agora, você que vai acompanhar os melhores momentos do seu programa em 2013, a Bianca não estará de férias. A Bianca vai entrar ao vivo aqui no seu programa com informações novas. Então, os melhores momentos são do programa, mas o jornalismo vai estar inédito aí, sempre trazendo as principais notícias para a gente, né, Bianca? Exatamente, com uma super prestação de serviço, a prestação de serviço que o telespectador do seu programa merece, Wagner. Muito obrigado. Bianca, ótima tarde para você, então. Até a semana que vem. Até semana que vem, Wagner. Tchau, tchau. Mais informações ao vivo no NT Vale às 7 horas da noite, tá bom? Intervalinho rápido, a gente volta falando sobre obesidade e não perca, porque hoje a gente tem culinária, nossa última culinária do ano. A gente vai aprender uma bebida desintoxicante, uma batida desintoxicante e também um patê de cenoura super saudável. Não sai daí, a gente volta já.